Como um narcisista seduz as pessoas? Interessante que em outros vídeos que eu já falei, existem vários narcisismos dentro de um narcisismo, né? Mas o interessante é quando o narcisista ele seduz uma pessoa, ele tem algumas características, por exemplo, né? Ele tem o costume de falar tudo aquilo que você quer ouvir. Então, e praticamente a pessoa fica encantada. Mas para o narcisista fazer isso, ele tem toda a informação da pessoa de antemão para poder a seduzir. Vemos que o narcisista ele é um ser totalmente dissimulado. Ele não fala aquilo que ele sente. Ele fala, por exemplo, aquilo o que ele não é. Ele não demonstra. Verificamos que o seu vocabulário ele é limitado. Ele é mimético. Ele sempre repete as mesmas cantadas, né? Que ele dá para uma pessoa, ele dá para uma outra. É lógico que o narcisista, por exemplo, né, existe, vamos dizer assim, cada narcisista é único, né? Cada indivíduo é único. Mas a característica quando uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista é como se ele saísse de uma firma, né? Um motor de fábrica que é feito em série, né? Então ele tem algumas características que são bem distintas das outras pessoas, né? Por exemplo, também essa que eu falei, né? Que o narcisista ele vai falar tudo aquilo que uma pessoa deseja ouvir, porque ele primeiramente já estudou, né? Essa pessoa antes de conquistar, né? A segunda característica também do narcisista é que ele vai prometer dar para você tudo aquilo o que você deseja. Por quê? Porque ele tem a mania, por exemplo, de intervir no seu imaginário, né? Conforme ele já estudou anteriormente para lhe conhecer, quando ele lhe conhece, na verdade você fica tão encantado ou encantada pelo narcisista ou pela a narcisista que você vai sendo totalmente espontâneo. Então, quando você conversa com um narcisista, durante 2 horas, ele já sabe toda a sua vida, né? Porque você ficou tão encantado pelo narcisista ou pela narcisista que você vai falando todos os seus sonhos para ele. E muitas vezes, né, as pessoas quando conversam, as pessoas não falam o que pensam, não falam, as pessoas falam aquilo que sente. Porque se as pessoas falassem aquilo que pensassem, na verdade, né, o seu vocabulário seria muito menor, né? Então, por isso é que as pessoas falam aquilo que sente. Quando uma pessoa diz, eu falo aquilo que me vem na cabeça, na verdade a pessoa fala, né, aquilo da sua realidade inconsciente. E o narcisista ele sabe pegar muito bem esse aspecto, né? Então, o terceiro aspecto também que ele pega, né, por exemplo, acerca de uma pessoa, ele começa, por exemplo, instrumentalizar, né, toda a realidade para poder conquistar essa pessoa. Você vê que todas as ligações são encadeadas, né, para o narcisismo. Por quê? Porque o narcisista ele não tem só uma vítima, ele tem várias vítimas. Então ele já tem um modus operandi programado para conquistar a pessoa. Tá certo que cada pessoa, na verdade, tem tem a sua própria individualidade. Mas se verificarmos, por exemplo, assim, em relação à mulher, né, a mulher é muito mais passiva do que o homem. A mulher é muito mais emocional do que o homem. Então, o narcisista ele é uma espécie de cavalo de Troia, né? A mulher recebe aquele presente, mas não sabe que dentro, né, desse pseudo presente, né, na verdade há um monstro dentro do cavalo. Se vocês já leram a história do cavalo de Troia, eu até recomendo, que é muito bom, né, que conta a história entre Grécia e Esparta, né? Mas verificando, por exemplo,
Um dos traços também do narcisista, quando ele quer te seduzir, ele vai fazer constante love bombing, né? Ele vai fazer muitas promessas de amor. Ele também vai ser totalmente passional e justificando esses mesmos atos que faz isso, na verdade, porque te ama e quer lhe proteger. Então você verifica que o narcisista ele é totalmente mimético, ele é totalmente dissimulado e ele não sente nada por você. Ele vê aquilo que você sente, você vai dando traços para ele, ele vai costurando algumas histórias que você pense que ele se importa com você. Mas na verdade, o narcisista ele apenas é preocupado com a sua autoimagem. Interessante que quando ele conquista essa pessoa, essa imagem que ele cria com o tempo vai se desbotar. Interessante que ele não percebe que que essa imagem desbota, mas a pessoa que ele conquistou, essa pessoa com o tempo vai perceber, ela vai conseguir ver algumas características que essa pessoa é narcisista, mas o narcisista vai sempre falar que você está equivocado ou que você está equivocada e que você está tendo uma percepção totalmente diferente da realidade. Então, eu não posso negar que existam pessoas que são românticas, que são pessoas que são amorosas, né? Mas quando você vê uma pessoa que é extremamente boa, na verdade, né? Porque o narcisista ele faz atos de bondade, viu? Mas ele faz atos de bondade pensando nele, né? Vemos que ele mimetiza, na verdade, o sentimento da pessoa que ele quer conquistar. Mas com o tempo esse sentimento vai desbotando, ele vai revelando aos poucos a sua verdadeira característica das pessoas, essa sua verdadeira característica. E algumas pessoas conseguem verificar esses traços e outras não, achando que está sendo totalmente enganada pela sua própria mente. Então o narcisista ele tem essa capacidade sim de alterar a sua percepção da realidade. Por quê? Porque você está totalmente encantado ou encantada, né, pelo narcisista ou pela narcisista. Então você não verifica, você não olha quando você está totalmente apaixonado, mas com o tempo, quando você se desvencilha dessa pessoa, quando há algo trágico e você afasta, com o tempo você vai ter o quê? Uma cognição maior, né? Você vai ter, por exemplo, um olhar muito mais frio, muito mais apurado. Você vai se afastar daquela disfunção cognitiva, né? Então você está muito perto, você olha aquilo que você sente pela pessoa. Então você sempre vai ser totalmente ludibriado. Mas com o tempo, quando você se separa dele, com o tempo você vai colocar os seus pés no chão e você vai verificar o quanto que na verdade ele te ludibriou e te enganou e que você apenas se apaixonou por uma imagem. Tem uma frase do filósofo Luiz Felipe Pondé que diz o seguinte: quando a luz for mais clara, é um paradoxo até, né? Quando a luz for mais forte, as suas trevas são mais densas, porque as pessoas não revelam aquilo que são, mas sim quer revelar aquilo que quer que os outros vejam nela. Então você vê que o narcisista ele tem essa característica de colocar um véu entre a sua característica projetada e a sua característica real. Então tem esse espaço, na verdade, que ele vai revelando inconscientemente para essa pessoa, na verdade, quem ele é. Tá? E se vocês estiverem gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que têm feito esse canal crescer. E até a próxima.